Eu sou Alessandro Acaiaba de Toledo e está começando agora o segundo episódio do programa Papo com Acaiaba. Há beneficiários que cometem fraudes contra os planos de saúde e não têm ideia de que estão cometendo um crime. Há, porém, os médicos, laboratórios e outros atores envolvidos no sistema de saúde privada que sabem exatamente como tentar burlar a legislação e se favorecer, trazendo prejuízo para operadoras, seguradoras e para os beneficiários de bem. Para esclarecer quais crimes são estes e suas punições, vamos agora conversar com a advogada criminalista Maíra Salome, com Clarissa Hofflin, presidente da 4ª turma do Tribunal de Ética e Disciplina da OAB São Paulo, e com o advogado especialista em Direito Empresarial Eduardo Mena Barreto. Bem-vindo ao Papo com Acaiaba, na série de fraudes sobre planos de saúde. Neste bloco, nós vamos dar um enfoque com relação aos aspectos jurídicos em torno às fraudes dos planos de saúde, verificando aspectos relacionados à questão criminal, às questões éticas profissionais, quando envolvem advogados, e também trabalhistas. Vamos lembrar aqui que as fraudes nos planos de saúde, o nosso grande interesse é levar ao conhecimento de quem está nos assistindo informações sobre todos esses aspectos que eu comentei. Nós sabemos que o plano de saúde hoje é considerado um dos 3 maiores desejos da população brasileira. E os pagadores dos planos de saúde, a maioria, todas as pessoas de bem, interessadas, obviamente, em cuidar da saúde sua e de sua família, acabam pagando altos custos de mensalidades dos planos de saúde. E toda vez que ocorre uma fraude no plano de saúde, lamentavelmente, isso acaba sendo transformado num prejuízo financeiro, que volta na forma de reajuste, e todos esses consumidores de bem acabam pagando esta conta. Recebemos hoje aqui no estúdio a doutora Maíra Salome, advogada criminalista, a doutora Clarissa Hofflin, advogada criminalista, mas também hoje com enfoque maior na questão ética profissional, quando envolve advogados, e o doutor Eduardo Mena Barreto, também dando enfoque aí no que diz respeito ao aspecto trabalhista. Começando aqui com a doutora Maíra, Maíra, e aqui nós vamos ter aqui um bate-papo, e queria aí que não é uma sessão de perguntas e respostas, é mais uma conversa entre nós para que quem esteja nos assistindo possa compreender todas as questões envolvendo todos esses aspectos que eu coloquei do âmbito jurídico, né, sobre a questão de fraudes em planos de saúde. Doutora Maíra, a fraude, eu posso dizer assim que ela se equipara a um crime quando cometida no âmbito da utilização do plano de saúde? Sim, bom, primeiro, muito obrigada aqui pela oportunidade. A Acaiaba é um excelente tema para a gente discutir, avaliar aqui todos os enfoques jurídicos da questão. E quando a gente fala em fraude, claro que são várias condutas, mas imediatamente a gente pensa em crime, porque de fato a fraude ela pode resultar num crime. Mas são várias as condutas que podem ser praticadas aí em se tratando de planos de saúde, né? De imediato, o que a gente pode pensar é a fraude mais simples, que seria uma falsidade, quer dizer, um recibo falso com valor a maior, ou uma prestação de um serviço que não foi efetivado, não foi realizado, um procedimento estético, eventualmente, que é colocado num recibo como uma consulta médica. E aqui a gente tem vários atos de falsidade, seja ela uma falsidade ideológica ou uma falsidade de um documento particular, que é um crime previsto no Código Penal. Nós temos aí penas de 1 a 5 anos, 1 a 3 anos, é sim um crime. E essa seria uma conduta, eu diria, simples, de uma fraude simples. E aí a gente pode pensar, o que a gente tem visto mais recentemente, fraudes mais sofisticadas. Então, considerando aí todos os dados que a gente tem hoje em aplicativos de planos de saúde, quando as clínicas ou laboratórios ou médicos acabam por fazer o tal do reembolso assistido, por exemplo. Então, ele pega os dados do beneficiário e acaba trocando os valores de conta ou rouba esses dados do beneficiário para poder pedir reembolsos diretamente às operadoras de planos de saúde. E aí sim a gente tem uma fraude muito mais sofisticada. Pode ter aqui crimes de falsidade ideológica, mas pode ter também uma falsidade dentro da própria estrutura de empresas. E tendo essa estrutura sofisticada com o recebimento de valores decorrentes dessa falsidade, a gente pode ter também até uma lavagem de dinheiro. E a depender do que a gente tem de estrutura e participantes aqui nessa fraude, então a gente está falando de laboratório, a gente pode até estar falando do beneficiário, a
gente pode falar do médico. Se tiver uma estrutura organizada voltada para a prática de crime, a gente pode falar também no crime de organização criminosa. Aí sim com uma pena mais alta, por exemplo, reclusão de 4 a 8 anos. Né? Então, sim, quando a gente fala de fraude, a gente tem várias frentes aí e possibilidades de condutas ilícitas que já estão previstas no Código Penal ou em leis esparsas que a gente tem aí na nossa legislação brasileira. Entendi. Mas, por exemplo, essa situação quando o beneficiário vai para uma consulta médica, isso acontece muito na hipótese dele ter um seguro-saúde que dá direito ao reembolso e até outros planos de saúde também. E quando ele vai pagar a conta no particular, essa conta, pelo limite de reembolso que ele tem, ela é insuficiente para cobrir integralmente essa conta. Ou seja, uma consulta, digamos, de R$800, ele tem um reembolso de R$400. E aí, o que acontece? Muitas vezes o próprio beneficiário acaba sendo induzido, como uma sugestão da própria clínica, de ser emitido 2 notas fiscais, 2 recibos, para que ele possa, digamos assim, alcançar os R$800 e ter 100% do reembolso daquilo que ele gastou. Isso é tipificado também como um crime. Sim, é tipificado como crime. E aqui o importante é a gente avaliar até quem está participando desse crime. Porque, num primeiro momento, se o beneficiário está sendo induzido em erro e ele realmente não sabe ou não quer praticar esse crime, ou não quer praticar essa falsidade, ele é vítima e a gente tem o médico, ou a clínica, ou o laboratório que está forjando esse recibo, essa nota, como autor desse crime. A gente tem um crime de falsidade ou, até aqui como um crime meio, de um crime de estelionato, em considerando que o beneficiário seria a vítima, que é justamente induzir essa pessoa em erro para obter uma vantagem indevida. Agora, se o beneficiário compactua, que nós sabemos que muitas vezes isso pode acontecer, porque ele quer o reembolso de 100%, aí nós não temos a figura do estelionato, a gente vai ter ele como participante dessa falsidade que foi cometida. Entendi. E aí doutor Eduardo Mena, quando isto acontece no âmbito de uma empresa que oferece o benefício para os seus colaboradores, no fim do dia quem paga a conta desse benefício é a própria empresa. E quando isso, mais uma vez, volta numa forma de reajuste, é a empresa que tem que desembolsar uma quantia adicional para pagar, digamos, no exemplo aqui, essa fraude. O que pode a empresa, no caso, ter como procedimento punitivo a esse empregado? Nós tivemos aí alguns exemplos recentes, né? Como foi noticiado. Neste caso, o que a empresa, ao descobrir isso, ou isso ser apontado pela operadora da empresa, pode fazer com relação a esse colaborador? Do ponto de vista da empresa, a gente tem que sempre lembrar que a gente vai ter um plano de saúde que é concedido como benefício pela empresa para o seu empregado. Então se pressupõe que a empresa firmou um contrato com a operadora de plano de saúde e você teve os empregados beneficiados e mutuários participando daquele plano de saúde. Então, a empresa tem o maior interesse que o plano de saúde seja utilizado de uma forma correta, sem fraude, num bom uso. A partir do momento que começa a haver um uso excessivo daquele plano, aquilo vai ser impactado no recálculo anual, assim como você colocou. Então, a empresa ela está diante de uma situação em que ela vai ser impactada, ela vai ser prejudicada com os reajustes anuais, com o aumento da sinistralidade daquele plano, um aumento, vamos dizer assim, anormal, fora do contexto do que seria aceitável. A conduta do funcionário, do empregado, beneficiário do plano de saúde, quando ele vai de encontro à lei, ele está caracterizado como uma improbidade, como uma desonestidade e, consequentemente, você tem aí a possibilidade de a quebra de confiança como consequência e a possibilidade de uma demissão por justa causa. Então, assim, para as empresas, para os empregadores, o que eles devem fazer? Eles devem ter o cuidado de acompanhar esses pedidos de reembolso que são feitos, que essa é a forma, né, de se fraudar. Verificar, por exemplo, se o dia que foi solicitado, foi feita a suposta consulta, aquele empregado ele estava no trabalho, se ele estava em uma viagem, onde que ele estava, para verificar se é factível aquele pedido. E ele fazer uma sindicância, uma verificação completa, para que ele possa instaurar um procedimento e punir seu empregado, se constatado
que houve ali uma fraude. E a punição ela pode vir desde uma advertência simples até uma demissão por justa causa. A recomendação é apenas que seja feito um processo criterioso com provas, porque a demissão por justa causa ela exige isso, ela exige que esteja efetivamente comprovada o ato falho, a falta grave por parte do empregado. A gente tem assistido uma enorme crescente da judicialização da saúde suplementar. E nós temos tido aí, frequentemente, a aprovação do incremento de novos procedimentos, eventos em saúde e também medicamentos de alto custo, medicamentos cuja dose única ultrapassa milhões de reais. E esses medicamentos eles são devidos a pessoas portadoras, obviamente, de alguma doença específica, muitas vezes não muito comum no Brasil e tudo mais. E é natural que essas pessoas acabam formando algumas associações para justamente fazer algum tipo de arrecadação, ajudar pessoas mais carentes a poder custear o medicamento e assim por diante. Mas também é fato que, por vezes, temos assistido que os advogados têm feito contato com essas associações com o interesse de advogar a favor dessas pessoas, geralmente em contato com a mãe das crianças e tudo mais. E a gente sabe que no fim do dia um grande interesse há em relação aos honorários de sucumbência. Isso caracteriza alguma falta ética? Como é que, no caso a OAB, tem visto isto? Eu acho que depende muito se o advogado sabe da suposta fraude ou não. Agora, se ele souber de uma suposta fraude, aí ele, além de ser partícipe num eventual crime, ele responde sim a uma infração ética disciplinar no TED. Entendi. E a gente tem também acompanhado alguns casos, e casos realmente cujo valor da causa são altíssimos e tudo mais, onde os advogados acabam se valendo de laudos médicos para justificar a aquisição do medicamento e assim por diante. E às vezes até porque nós temos aqui a questão da fixação do foro competente para o ingresso da ação. Às vezes até falsificando documentos de residência dos seus clientes para justificar a propositura em determinado estado, comarca, foro e assim por diante. Quer dizer, uma vez identificado que de fato isto acontece, quer dizer, além, doutora Maíra, a questão do crime, e aí a doutora Clarice também, advogada criminalista, também pode também falar a respeito disso, além do crime propriamente dito, também tem uma infração ética, né? Com certeza tem, e inclusive uma infração ética grave, que é tornar-se inidôneo para o exercício da advocacia, que pode chegar à penalidade, inclusive, de exclusão dos quadros da OAB. Então, se ficar configurado que esse advogado sabe que o laudo é falsificado e que ele, de alguma maneira, tentou induzir em erro judiciário, justamente para entrar, para propor aquela ação no fórum que ele queria, ele com certeza pode responder por essa infração ética. Inclusive, teve uma operação, acho que foi em 2018 ou 2019, da Polícia Civil em São Paulo, a Garra Rufa, que envolvia advogados. Eram advogados com os diretores de uma ONG e alguns médicos, e aí eles judicializavam questões relacionadas a um tratamento específico para pedir medicamento, mas aí era para que o Estado pagasse, a Secretaria de Estado de Saúde, pagasse esses medicamentos, sendo que eles não eram necessários. E depois, quando esses valores eram pagos, eles dividiam os lucros do laboratório. Né? Então tinha ali laboratório, empresários, advogados, médicos e os diretores dessa ONG onde tinham os pacientes, os doentes. Né? E ali sim, como a gente tem uma divisão de tarefas e aí ao final uma divisão de lucros quando eram pagos esses valores, imagino que aqui sim a gente tem a participação e a intenção na prática desses delitos, né? E aí nós temos hoje um grande volume de fraudes e cada vez aumentando mais. E o que nos surpreende, e os jornais denunciam isso todos os dias, os principais veículos de comunicação, que está existindo a cada dia uma sofisticação da fraude. Ou seja, estão se inventando novos tipos de fraude. E as fraudes, aqui já falamos quando tem o envolvimento do consumidor, do beneficiário, quando tem o envolvimento da clínica, mas às vezes também o laboratório, o hospital acaba também tendo a possibilidade de verificar numa situação
de um pedido da realização de um exame laboratorial, de um procedimento eletivo, a possibilidade também de incrementar procedimentos que não foram solicitados ou algo do gênero. Isso também caracteriza um crime, né? Certamente, não. E isso a gente tem ouvido mesmo muito falar dessa participação entre laboratórios, clínicas que fazem procedimentos, tratamentos, em conluio com médicos que criam procedimentos, até cirurgias que não são necessárias para que possa haver um reembolso pelos planos de saúde, e elas são realizadas sem necessidade. Então, pessoas que não estão doentes ou que não precisam desses tratamentos, não precisam desses medicamentos, não precisam de cirurgias, que acabam se submetendo a tudo isso sem necessidade. E, claro, os laboratórios, os empresários ou até médicos lucram com isso. Isso também configura crime. E aqui a gente vai ter crimes de falsidade, nós podemos ter até aqui crimes de estelionato também, que é essa indução em erro para obtenção de crime contra a saúde, se essa pessoa que não está doente está sendo submetida a uma cirurgia ou a um procedimento, exatamente. E quando a gente fala dessa estrutura, quando a gente trata aqui de um conluio, a gente está falando possivelmente em uma organização criminosa, se essa estrutura, com divisão de tarefas entre eles, empresários, médicos, até advogados, estão voltados para a prática de crimes, quando isso é recorrente e frequente. E aí a gente está falando de crimes com penas altas. Hospital público, por exemplo, acho que eu vislumbro até um crime de corrupção passiva, corrupção ativa, por parte até do médico que está recebendo aquela comissão, né? E aí eu chamo a atenção... Corrupção privada, mas... Exatamente, eu chamo a atenção porque nessas hipóteses, por vezes, o beneficiário de bem, ele mal está sabendo do que está acontecendo. É natural, toda vez que a gente chega no hospital, às vezes até no laboratório, a gente assina uma série de documentos em letras pequenininhas, sem saber exatamente, achando que aquilo... na verdade, está fazendo parte de um protocolo. Quando aquele documento, às vezes, é utilizado justamente para essa finalidade. E eu tenho percebido também que algumas demandas judiciais, Clarissa, os advogados acabam ingressando diretamente em juízo, sem sequer que o beneficiário tenha feito o pedido à operadora de saúde. Ou seja, sequer há uma negativa da operadora de saúde. Simplesmente o que parece é que, e também tem sido comum isso, determinados profissionais médicos com determinados prestadores médicos, seja laboratório, hospital, esses beneficiários têm se valido do mesmo advogado, dando a entender e parecer que tudo está sendo feito de uma maneira articulada para que haja um benefício. Aí, sem dúvida, o advogado está participando sim dessa organização criminosa, e quem tomar conhecimento de algo assim tem que denunciar no Tribunal de Ética e Disciplina do estado onde isso estiver acontecendo. Entendi. O Bena, voltando à questão lá do enfoque, né, da empresa, a relação dela com o colaborador e assim por diante. Quer dizer, fora as providências punitivas, até como você chegou a cogitar, no limite uma justa causa do empregado que esteja utilizando indevidamente o benefício que ele recebeu da empresa, se caracterizado que essa fraude, que na sua grande maioria tem lá um prejuízo financeiro, pode a empresa também solicitar, requerer ou até pleitear em juízo o ressarcimento desses valores diretamente ao colaborador? Sem dúvida, Caeba. Aí a gente entra mais um pouco no âmbito do direito civil também, de verificar a existência do nexo causal, que é um termo jurídico para verificar a existência do dano e de quem provocou o dano, né? Então, verificado que o ato daquele funcionário de descumprir a lei, de agir de má fé, ele causou um dano à empresa, a empresa tem o direito de solicitar, de pedir o ressarcimento desse dano. Então, isso é algo que a empresa pode ir atrás. E indo até um pouco mais além, assim, eu tenho visto casos em que a gente viu noticiar duas demissões em massa, tanto do Itaú, com cerca de 80 funcionários, quanto da CCR, com um pouco mais de 100 funcionários, todos pelo mesmo motivo, a verificação, a investigação e a comprovação da existência de fraudes a planos de saúde, que estavam acarretando no aumento da sinistralidade e, consequentemente, no aumento do preço do plano de saúde, no reajuste anual. E isso causando um prejuízo considerável. Mas não só esses dois casos. Então, a gente
pesquisou e a gente tem verificado isso em algumas outras empresas fazendo essas demissões em hipóteses pontuais, mas efetivamente demitido e solicitando a indenização pelos danos causados. A gente já tem, inclusive, decisões aí dos tribunais do TRT de São Paulo tratando da legalidade desse tipo de demissão. E qual tem sido? Ele tem entendido que é uma demissão legal, é uma demissão admitida, como por justa causa, então tem se admitida a justa causa, exatamente por entender que houve a quebra da confiança. E a quebra da confiança decorre do ato de improbidade, do ato desonesto. Ou seja, a operadora pode fornecer, como de direito da empresa, não há nenhuma quebra de sigilo, de confidencialidade na Lei Geral de Proteção de Dados, pode fornecer à empresa essas informações, ou ela estaria incorrendo algum tipo, para que a empresa pudesse tomar alguma iniciativa nesse ponto? Porque no caso do Itaú e da CCR, como elas são a autogestão, elas mesmas detêm as informações que passam por elas. Mas no caso de um terceiro, uma operadora, fornecer essas informações à empresa, isso configuraria algum tipo de ilícito? Eu entendo que não. Essa é a minha opinião. A gente está numa situação em que a empresa ela vai receber relatórios das sinistralidades, da forma de uso do plano. Ela está pagando por isso e é natural que esses relatórios surjam. Então, na medida que eles surgem, mantendo a devida confidencialidade daquilo que precisa se manter, né? Mas que elas surjam de uma prestação de contas, que eu entendo que é essa forma como o plano de saúde ele apresenta à empresa, a empresa está recebendo isso de uma maneira legítima. E ela pode cruzar essas informações com todas as informações que ela tem de controle natural dos seus empregados. Então ela controla o horário de entrada, o horário de saída, ela controla os dias de trabalho, quando ele faz home office, quando ele não faz. Então ela tem condições, se ele viaja de férias ou não, ela tem condições de cruzar essas informações com aquilo que está sendo apresentado para reembolso, por exemplo. Entendi. E Maíra, você falou aí de uma capitulação extensa do Código Penal em que os fraudadores podem incorrer, e aí desde o beneficiário aos prestadores médicos, enfim. No caso da operadora de saúde também, qual seria uma providência ao se identificar uma fraude e um alerta aí para os beneficiários de bem que muitas vezes são incorridos por terceiros a estar praticando essa fraude, muitas vezes sem saber. Mas para que eles fiquem atentos, quais seriam as penalidades que essas pessoas poderiam sofrer? Bom, aqui, Carla, acho que a gente tem, diante de qualquer ilícito, né, uma operadora ou quem quer que detectar esse ilícito, a primeira medida aqui é buscar as autoridades, comunicar o crime para que isso seja investigado e para que parem os fraudadores, né? Então, tem aqui, quando a gente tem um escoamento de valores, o rastreamento desse dinheiro é muito importante. Então, comunicar às autoridades para que elas bloqueiem isso e encontrem os reais fraudadores ou até onde vai essa cadeia de fraudadores é muito importante, né? Mas acho que um alerta para os beneficiários nesse caso, que eu acho que é bem importante, é justamente tomar esse cuidado para não participar, ainda que indiretamente, desses ilícitos. E por que eu falo isso? Quando a gente fala em falsidade de um recibo, ou quando a gente empresta a nossa carteirinha, ou até dá a senha, login e senha do nosso aplicativo, isso tem acontecido muito, as clínicas pedem para facilitar um reembolso, ao dar, a gente mostra a ciência que a gente tem daquela conduta. Ainda que a gente não queira que seja feito um reembolso em determinada conta de um laranja ou de uma outra empresa, a gente está passando o nosso login e senha, a gente está emprestando a nossa carteirinha, então a gente já está passando para eventuais criminosos os nossos dados pessoais para que eles sejam utilizados. E ao fazer isso, isso pode ser interpretado como uma participação num ilícito, sim. Então, tomar muito cuidado em concordar, em passar dados, em concordar com determinadas atitudes que são por si só suspeitas, né? E comunicar, imagino eu, às operadoras diretamente quando tiver qualquer atitude suspeita. Quer dizer, olha, entraram em contato comigo para solicitar um reembolso ou para que eu desse os meus dados pessoais. Ou sugeriram que eu fizesse um reembolso com 2, 3 notas. É possível? Vocês aceitam isso? E assim o beneficiário consegue se blindar de uma eventual investigação que ele possa ser envolvido. E é interessante que isso acaba, infelizmente, obrigando as operadoras a rever seus processos internos, criando algumas burocracias que acabam afetando de novo os beneficiários de bem e tudo mais.
e impedindo muitas vezes que as pessoas exerçam com dignidade muitas vezes suas tarefas. Por exemplo, você citou que clínicas que quando se apoderam de algumas informações acabam lançando alguns dados, informações, procedimentos que não foram efetivamente realizados. Mas é bom que se diga também que existem clínicas também de alto nível que fazem isso como uma cortesia para o seu beneficiário. E se isso é feito de uma maneira que não afeta, obviamente, não caracteriza a tipificação de um ato criminoso, isso é muito bem-vindo, porque na verdade está colaborando para a eficiência do plano de saúde, colaborando para que aquele consumidor seja muito bem atendido, tenha agilidade no seu atendimento, agilidade no seu pedido de reembolso, agilidade na sua consulta e nos seus procedimentos e assim por diante. Então eu acho que é uma pena quando tudo isso infelizmente acontece. Agora, Clarissa, no que diz respeito aos advogados, né? Nós comentamos aqui da questão da captação irregular, né, de uma clientela, a questão da prática, eventualmente, utilização de documentos falsos, até muitas vezes do comprovante de residência para justificar uma demanda, o ingresso direto de uma demanda judicial sem previamente ter minimamente ali uma negativa da operadora. Qual seria uma orientação, digamos assim, para os advogados quando eles assumem uma demanda que visa, obviamente, fazer a cobrança de um procedimento não realizado médico, da solicitação de um medicamento e assim por diante? Quais seriam minimamente as orientações que esse advogado deveria ter de informações claras, precisas, documentais, para que ele pudesse apresentar a demanda? O ideal é o advogado conhecer o seu cliente, né? Saber a origem dele, saber verificar se aquele documento que ele entregou de fato é verdadeiro, se não tem nada que dê a entender que aquilo é falso, porque, bem ou mal, ele está ali instruindo uma ação judicial com aquele documento que o cliente entregou para ele. Então, minimamente, ele tem que checar a informação e conhecer o próprio cliente, sim, sob pena de acabar incidindo também no crime enfim, e respondendo no Tribunal de Ética. Realmente é muito preocupante. Bom, eu entendo que nós já percorremos aqui diversos aspectos, né, tanto do ponto de vista criminal, do ponto de vista ético-disciplinar e também trabalhista, que são todos eles que estão a cada dia aí estampados nos jornais. E deixo à vontade aí para que vocês possam fazer aí algumas considerações finais, se assim quiserem, né, e independentemente de qual tema o assunto foi afeta a cada um. Acaba, o que é importante de tudo isso, acho que é essa atenção dos beneficiários e daqueles que não querem efetivamente participar da conduta, que não têm essa intenção dolosa de evitar cair nessas condutas criminosas, né? E aqui, no fim do dia, os mecanismos de controle que você estava falando das operadoras acabam que pioram a vida dos beneficiários. E é isso que a gente tem visto mais recentemente, né? Quer dizer, é um aplicativo com reconhecimento facial, é um laudo de tratamento contínuo que tem que ser frequentemente apresentado para as operadoras. Agora tem se exigido, acho que, comprovantes de pagamentos, de consultas ou de procedimentos para posterior reembolso. Então, se a gente não coopera, os próprios beneficiários não cooperam em evitar a prática desse tipo de ilícito... E denunciar, né? E denunciar para as autoridades competentes, os maiores prejudicados somos nós, os beneficiários. E sob o ponto de vista do Tribunal de Ética, é importante pontuar que o Tribunal de Ética ele é sim um tribunal punitivo, né? Estamos aqui para punir os maus advogados, mas também é para orientar o advogado. Então, o advogado que tiver dúvida se ele deve ou não deve entrar com aquela ação, se é lícito ou não é lícito, ele pode consultar a primeira turma do Tribunal de Ética, que é a turma deontológica que a gente fala, que é também uma maneira de ser orientado. Se eu fizer isso, eu incido numa conduta antiética ou não? Então, é importante que o próprio advogado se valha do Tribunal de Ética, não só para ser punido, mas também para consulta mesmo, sobre o que ele pode e o que ele não pode, o limite do que ele pode. Entendi. E do ponto de vista, acho que dos empregadores, dos empresários, empresas, criar seus devidos procedimentos para checar, verificar, comprovar e aí sim tomar a decisão de uma punição contra aquele empregado que comete sua falha. Então, a gente sempre está atendendo clientes, empresas e orientando para que eles tenham cuidado em fazer esse movimento de uma maneira delicada, de uma maneira comprovada, para que uma demissão por justa causa não se torne um problema maior, uma segunda punição a esse empresário que está tendo a primeira de sofrer a fraude e ver um custo maior à sua empresa, mas terá uma segunda de mais um problema trabalhista.
Ficamos aqui então, agradeço demais a participação de vocês aqui no Papo com a Caiaba. Eu acho que para você que está nos assistindo, fica aí uma série de mensagens, esclarecimentos, recomendações e um alerta, especialmente àqueles que estão praticando as fraudes, que as operadoras estão investindo pesado nisso e todo o sistema está de olho nisso, principalmente os beneficiários de bem, que tem que começar a atuar também na denúncia contra essas fraudes. Muito obrigado. No último estudo sobre as fraudes em planos de saúde do Instituto de Estudos de Saúde Suplementar, o IES, já apontava um prejuízo de 28 bilhões de reais no setor. A consequência disso seria o aumento dos custos de procedimentos em cerca de 1/3 ao ano. Esses dados preocupam. O setor fechou em 2022 com um prejuízo operacional de quase 11 bilhões de reais. No próximo episódio sobre as fraudes nos planos de saúde, vamos abordar justamente o impacto que as fraudes têm nas operadoras e seguradoras de saúde e qual a posição da Associação Médica Brasileira em relação ao combate das infrações cometidas pelos médicos e por outros atores que estão no ecossistema da saúde privada. Você não pode deixar de ver o papo com Vera Valente, diretora executiva da Federação Nacional de Saúde Suplementar, a FenaSaúde, e César Eduardo Fernandes, presidente da Associação Médica Brasileira. Agradeço sua audiência e não percam este episódio. Se inscreva no canal, mande suas dúvidas, compartilhe o papo e as informações que você achar relevantes. Muito obrigado.